seja Deus, no Egito, mas o povo vai se decomparar com o mar vermelho à sua frente. Porque Faraó, aleluia, ele não queria libertar o povo, não queria deixar o povo ir. E aqui a gente vê no capítulo 4, eu endureci o coração de Faraó para que ele perseguisse o povo de Israel. O próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus havia dado várias formas, várias provas do seu poder, que o Deus que Moisés servia era maior que os outros deuses que Faraó servia. Só que mesmo assim não foi suficiente, porque Faraó estava querendo disputar com Moisés. Moisés, o seu Deus é poderoso, porque muitas das vezes, aleluia, as pessoas querem disputar com nós, aleluia, louvado seja Deus. Só que nós sabemos o Deus que nós servimos é um Deus maior, porque havia uma promessa sobre, aleluia, a filha de Moisés, sobre aquele povo. E o Senhor está falando hoje que há uma promessa sobre mim, aleluia, nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E ali vai ver que Deus, ele vai enviar aquelas 10 pragas no Egito. Ele vai mostrar para Faraó quanto Moisés, não se preocupe, eu vou mostrar para Faraó o quanto eu sou poderoso, Deus que você serve. Só que ali Moisés, mesmo assim, o aleluia dele estava ali confiante, que ele sabia que Deus estava conduzindo a sua vida, porque ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo. Aleluia, por mais que Deus dava ordem para ele. Então tudo que Moisés fazia, ele pedia direção, ele pedia um discernimento a Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com esse povo que está, aleluia, a servidão de Faraó? Que para ele resgatar esse povo, era milhares de pessoas que precisavam ser libertos, receber a libertação, sair daquele cativeiro, sair daquela situação que aquele povo estava. Aleluia, louvado e engrandecido seja Deus. E a gente vê, aleluia, a trajetória dele não foi fácil. Porque até aqueles que caminhavam com Moisés questionavam do seu posicionamento, questionavam aquilo que Deus ordenava. Só que ele estava no direcionamento do Espírito Santo. Ele estava debaixo da promessa. Aleluia, louvado seja Deus. Coisas que às vezes Deus ordena para mim, para você fazer, muitas das vezes não vai agradar muitos. Vai trazer muitas vezes provações, perseguição para a nossa vida. Aleluia, mas Moisés, ele foi fiel ao seu Deus, porque tudo que ele fazia, ele buscava em oração. Aleluia, ele buscava em oração, ele ia para o monte, ele orava e ali o Senhor falava com ele. O segredo aí para você vencer a perseguição, a luta, é você ir para a oração, porque quando você está em oração, pode Faraó, pode, aleluia, o exército todo se levantar contra a tua vida, mas se você está em oração, aleluia, essa perseguição não vai permanecer na sua vida. Mas é algo interessante que era necessário endurecer o coração de Faraó, porque eu creio também ali que Deus também estava trabalhando com Moisés, porque toda a missão que é direcionada para nós, primeiro o Senhor começa a trabalhar em nós. O Senhor vai provar nossa fé, a nossa conduta, o nosso caráter. Vamos passar por provação se somos capazes ou não, se vamos abandonar aquilo que Deus direciona para nós fazer. Então eu creio ali também que Deus também estava provando a fé de Moisés. Moisés também estava sendo provado, Moisés também, Deus estava trabalhando com Moisés. Só que Moisés, ele era obediente, ele foi direcionado, aleluia, pelo Espírito Santo a resgatar esse povo. Não foi fácil, mas Moisés, ele conseguiu fazer a vontade de Deus. Então não será fácil às vezes aquilo que Deus ordena para nós, mas o Senhor será conosco. Então ali as 10 pragas, Deus vai mandar ali, porque o Faraó não queria libertar o povo, não queria deixar o povo de Israel seguir. Aleluia. E ali ele começa a mandar as 10 pragas para o Egito. Mesmo assim, Faraó ainda duvidando do Deus que Moisés servia, Faraó ainda com seu coração endurecido, ele não acreditava. Ele fazia, pedia, aleluia, ali, aqueles que ficavam ao seu serviço, a fazer oferenda, sacrifício aos outros deuses. Ele queria disputar Moisés, porque ele não aceitava a posição que Deus havia colocado Moisés. Muitas vezes as pessoas não aceitam a posição que Deus nos coloca. Mas para nós chegar onde Deus quer que nós chegamos é sacrifício, é provação, é choro, é humilhação. Porque aí, aleluia, é algo interessante que Moisés, ele foi escondido 3 meses. Aleluia, louvado seja Deus. Só que é algo interessante que ali Moisés, e ele está ali no Egito,
E ele vai cometer um dos pecados que, aleluias, né? Porque naquela época, louvado seja Deus, quando ele viu um dos seus, né, a lutar com uma pessoa egípcia, Moisés resolve defender, então ele acaba matando uns egípcios. Faraó ficou enfurecido pela atitude de Moisés, porque praticamente ele tinha Moisés como se fosse o seu próprio irmão. Ele tinha um carinho, ele tinha uma admiração por Moisés. Devido a essa atitude que ele fez ali, eu creio que a ira se enfureceu mais contra a sua vida, contra Moisés. Só que ali também a gente vai ver depois que o próprio Moisés, que direcionou o povo com uma terra prometida, mas você vê que o Moisés que direcionou o povo, ele mesmo não herdou a terra. Porque desobedeceu a ordem de Deus. O Senhor está falando dessa noite. Nós temos que obedecer aquilo que Deus ordena para nós. Só que é algo interessante, que essa mensagem é grande, irmãos. E a gente vê, aleluia, louvado seja Deus, que depois de decorrer do tempo, o povo vai se decomparar com esse mar vermelho. Eles vão para um lugar chamado Piarote, significa beco sem saída. Por quê? Porque quando à frente eles estão, aleluia, de frente com o mar, atrás o exército de Faraó, aos lados monte. Aquele povo estava naquela situação, eles não tinham para onde eles fugir, eles não tinham para onde eles se esconder. Então ali, louvado seja Deus, eles começam, aleluia, a questionar com Moisés. Moisés, o Senhor nos tirou daquela terra, da onde nós estávamos, trouxe nós para cá agora, estamos expostos ao mar. Quer dizer, eles já estavam decretando um cenário de morte, porque eles achavam que eles iam morrer perante aquele mar. Só que o mar, aleluia, louvado e agradecido seja Deus, mas eles esqueceram que havia uma promessa ali. Era só um obstáculo que aquele povo tinha que enfrentar. Que o Senhor está falando conosco nessa noite, que Deus ele está conosco em todos os momentos, independente da forma que estamos passando. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor ele está conosco. O Senhor nos tira eu e você de uma situação para a gente merecer, não, irmãos. Se Ele nos tira de um lugar, leva para outro, porque Deus tem propósito. Muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus. E a perseguição sobre a vida de Moisés era tão grande, porque ali, mesmo assim, depois dessas 10 pragas, a gente vê que Faraó perdeu o seu primogênito, o seu filho, que Deus falou com ele para deixar o povo ir, endurecer o coração. Ele não queria libertar aquele povo. Então Deus foi falando, mandando as pragas, nada de Faraó ceder. Faraó ficava cada vez mais enfurecido.